Está no ar Rock Ed, com Luciano Piantoni e Daniel Kloss. Fala galera, este é o Rock Ed número 15, né? Edição número 15. Eu sou Luciano Piantoni. E aqui Daniel Kloss. Bom, Fiquei na dúvida se era o 15, acredita? sério? É, ainda bem. Isso é bom, quer dizer que são tantos que já tava... Juro, tive que olhar aqui na pauta, mas é 15 mesmo, é verdade. Eu também tô com essa dificuldade, cara. Tanto na hora de produzir essas coisas aí, eu falo, 15, 14, mas enfim, é o 15. É o 15. E, bom, a gente ia ter um programa diferente hoje, né, cara? A gente tava com umas entrevistas aí no jeito, ia rolar até entrevista internacional. Sim. Aquela coisa toda, mas infelizmente fomos pegos de surpresa aí por esse anúncio da morte do André Matos, né, cara? Uma pessoa... Essa morte prematuríssima do André Matos. Sim, uma pessoa importantíssima pro metal nacional, né, cara? Assim, o cara é conhecido mundialmente, mas então... Aqui no Brasil, cara, é um ícone gigante, né, cara? Gigantesco, um cara que fez muito pelo metal, um cara super dedicado, um cara que nos bastidores, muito legal, um cara que sempre deu uma força para todas as bandas, e uma perda repentina, né? O cara super novo ainda, prematuro, pegou a galera de literalmente calças curtas. Com cara. certeza, foi assim uma surpresa enorme, né, cara? Sábado, dia 8 de junho. E, na verdade, esse Rockcast está sendo gravado pouquíssos dias depois. Alguns poucos dias depois só. É porque só vai ao ar na outra semana, né? Porque já temos programa pra semana aqui, né? A gente até pensou em tentar trazer o programa mais pra perto. Mas ia dar trabalho de edição. Dá trabalho de edição e tal. E a gente não ia ganhar tanto assim, no sentido de... Nossa, então eu acho que o importante é nós nem essa queremos homenagem, essa né? coisa de vamos fazer correndo pra gente ganhar. O importante é fazer essa homenagem. E o Luciano tem muita história com o André. É um cara que... eles se encontraram, não vou dizer que era do convívio, né? O Luciano vai até falar, mas é um cara que conhece bem ele. Eu acho que mais do que justo a gente fazer, muita gente agora é amigo. Nossa, meu amigão. Não, cara, amigão mesmo é quem tocava com ele. Amigão é aquele mais família. Próximo. Mas era meu conhecido, era meu colega, assim, um cara que sempre me tratou muito bem. E depois eu vou poder falar mais um pouco aqui, mas tem muitas histórias com esse cara. E sábado tava super feliz, foi logo um dia depois do show do Raven, né? Cheguei tarde em casa, Raven, Leather, amigos na produção. E vocês viram, a gente tava super contente, né? A Leather e o Thiago, que é o baixista, eles usaram as camisetas do Rock Ed no show. Isso. Então a gente tava numa vibe mó legal, né, cara? A gente tava trocando várias ideias, eu não tava em São José, o Luciano me mandando material, a gente postando, a gente numa vibe legal, né, cara? Aí, de repente... Então, tava super feliz com o show, a Leather fez o show com a camisa, o show inteiro, uma galera vinha me, pô, que legal, cara, tiraram fotos, aquela coisa toda, postamos os vídeos. Aí no sábado, cara, eu tava, deixa eu ver, eu tinha saído pra comer alguma coisa, porque eu voltei pra casa, fui ligar o computador, fui fazer uns trabalhos e tal, aí recebi uma mensagem no WhatsApp, cara, você tá sabendo, né? Você tá sabendo de alguma coisa? Eu falei assim, não, cara. E na sequência veio outra mensagem de uma pessoa próxima do André. Eu falei, putz, aí tem, cara. Eu até, na hora daquele desespero, até fiz uma postagem no Facebook. Pô, espero que não seja verdade, espero que seja mais uma fake news. Mas tá parecendo que não, né? Pelas evidências, por pessoas próximas, eu falei... E assim, as primeiras pessoas que postaram não eram pessoas que eram muito de fazer estardalhaço. Então, exato, não E foi isso que me preocupou na hora que eu vi as primeiras notícias. Eu falei, não... Quem tá falando disso não é gente que quer aparecer, então e assim, tivemos tipo assim, isso foi, como fala, isso foi confirmado por gente da produção da banda do cara. Eu falei, putz, aí eu escrevi no Face, cara, assim, porra, espero que não seja verdade, Hip André Matos, aquela coisa toda, mano. Eu recebi umas 40 mensagens no inbox, como assim, o que aconteceu, o que foi? Uns 30 no WhatsApp, recebi 4 ligações por telefone e pessoas importantes no metal nacional. Falei, putz, mano, aí lascou a vida. Aí eu entrei em contato com um integrante do Angra, né, tal, pra saber se ele tava sabendo de alguma coisa. O cara também tava meio assim, não sei, o tanto quanto você. E aí, o resto vocês já sabem, né, foi o que aconteceu aí. Infelizmente confirmaram a morte do cara e foi muito triste, velho, muito triste. Não, e pegou todo mundo desprevenido, né? A gente
O André, se não me engano, fez um show agora no começo de junho, né, com o Xamã. Ele fez um show no domingo antes. Foi um domingo antes, então o cara lá tava, o pessoal até, eu acho que o Mariucci liberou o show inteiro. Sim. No Facebook e tal, no YouTube. Você vê, o cara tá lá, super bem, e de repente você vê uma notícia dessas, e a gente tinha tido toda aquela história, né, do RPM, sim, do PA, que tinha... E olha, deixa eu te falar que tem pessoas ligadas a ele que dizem que ele... Assim, não posso dar certeza, né? Mas dizem que tá bem mal e eu não sei não, cara, se de repente o cara não tá só pelos aparelhos. Que foi o que eu entendi, entendeu? Mas como eu não tô lá, não sabe, não sou amigo próximo, eu não vou falar besteira, mas aí eu espero que não, mas... E até quando a gente começou as notícias, eu comecei a falar, será que não é mais uma história do PA? E às vezes aconteceu alguma coisa com o cara. Só que daí, que nem o Luciano falou, né? Começaram a ver as informações de fontes seguras e de gente próxima do cara, e daí depois veio as confirmações... Independente da banda, da família, de produtor, de empresário. E é isso aí, né? Infelizmente, cara, foi bizarro. Foi bizarro porque... parece que ia rolar a volta do Angra, sabe? Com ele, pelo menos pra uma turnê comemorativa. Sim, e eu até vi algumas notícias, tanto o Paulo Barão mesmo fez uma postagem no Whiplash. Sim. Você viu o Kiko Loureiro? O Kiko Loureiro falou também disso. Acho que 1 ou 2 dias antes... O André tinha falado, não, vamos fazer a turnê de volta do Angra, vamos juntar. Não, e tava marcado para aquele sábado, um jantar deles. Sim. Olha, sábado esse que teria o show do Angra na Moca. Exato. Que seria o único show em São Paulo para essa temporada. E assim, fico pensando, eles iam jantar tipo 8 da noite, o Paulo Barão, que é empresário, a banda, o André Matos... E depois o Angra ia tocar. Você acha que ele não ia aparecer no show? Claro, eu acho, cara. Claro que ia. Eu acho. Olha o que a gente perdeu, destino, cara. Não, claro, perdemos a vida do cara, que é muito mais importante, mas olha o que a gente perdeu, cara. Não, sim, não. Isso ia ser histórico demais. Não, ia ser histórico. Iam ser shows estrumbados de gente. Ia ser o maior sucesso, eu sei, mais até do que o Xamã tava sendo. Com certeza. Porque o Angra embora a banda original dele seja o Viper ele já fez a turnê de reunião, aquela coisa, mas o Angra é um sonho das pessoas, porque isso tem mais de 20 anos que não tá rolando, né? E pouco menos de 20 anos. Então assim, tem muita gente da cena aí que nem curtia ainda, não frequentava shows, e iam ter essa oportunidade de ver, cara. O Angra com o André Matos. Não, pô, vamos ser sinceros, né? O Angra é uma banda com um sucesso internacional gigantesco, uma puta de uma banda. Na época com o André Matos, super era gigante, foda. Cara, gigante. Eles tocavam em shows na época, nos anos 90, misturado com bandas tipo Raimundos. Eu cansei de ver lá em Santo André, no Aramaçã, tocava Raimundos, Angra, Little Quail. Eram as bandas que tocavam no rádio, o Angra tava no meio, cara. Eram shows para 8.000 pessoas. Me corrija. O André Matos, eu acho que era o André Matos, era o vocalista, quando o Angra abriu pro AC/DC em 96. Sim. Cara, eu tinha visto o Angra alguns meses antes em Campinas, também com o André Matos, puta, um showzaço. Foi o auge da banda. Então, época do Holy Land, cara. Holy Land. Que é o considerado roots da banda, porque são 2 discos que começaram a misturar brasilidade na sua música, e o mundo inteiro ficou assim, tipo... O brasileiro é meio vira-lata, tem essa coisa de falar mal, não, batucada. Mas os gringos... igual a gente viu o Matt falando do Chaos AD, Roots... Os gringos ficaram alucinados com esses discos, tanto que eles citam esses 2 discos como... Assim, são discos que não parecem com nada, não dá pra falar, esse Sepultura parece Slayer, esse Sepultura parece Creed, não. Esse Sepultura é o Sepultura único, goste de você ou não, e a mesma coisa é o Roots, e os gringos amam isso aí. Não, e o Holy Land, Holy Land, pra mim é o disco mais foda do Angra. Já tinham essas conversas do André voltar pro Angra, não voltar, mas fazer uma turnê aí de comemoração. Sim, tava com papo de lançar material então, inédito no Xamã. Cara, e assim, a gente sabe, existe muita banda, existe muita gente na cena, mas a gente sabe que tem uns caras que são as referências. Sim. Entendeu? Você tem os caras do Sepultura, tem o pessoal do Angra, não adianta. Então, a hora que você perde uma figura como o André Matos, a cena perde muito, cara. Muito. E assim, o cara era muito estudioso. O cara é um músico. Ele é um maestro, né? Ele foi formado em música e tal. Até que foi um dos motivos dele ter saído do Viper. Saiu, deu um tempo pra estudar. E assim, você escuta o Soldiers of Sunrise, puta assim, uma banda nova, você percebe que era uma molecada com sangue nos olhos, mas assim, o André só tinha 15 anos quando ele gravou aquele disco, cara. Não, é muito foda, cara, é muito foda. Por isso que eu falo, você pega um Angra com Rafael Bittencourt, com Kiko Loureiro, com André Matos, são músicos.
Não tô Sim. falando que os outros que não estudam não são músicos, mas são músicos de formação. Mas é uma galera que enquanto você tava lá na esquina fumando seu baseadinho, O cara, fazendo sua graça, o cara tava lá, trancado estudando teoria musical. estudando teoria musical, ali. exato. Então, é uma perda irreparável Sim. pra música, pro metal. Fora que, putz, a gente já sabia que tava na iminência de acontecer coisa legal. Então, é um material que não é palpável, cara. Não é uma coisa que você pega, putz, olha essa época aqui do Viper, do André Matos, tá na sua mão. O cara se foi, mas a obra ficou. Sim, sim. Mas quanta coisa deixou de ser feita, cara. E olha que louco, então assim, ia rolar o show do Angra, ia participando ele ou não, ia rolar o show do Angra. O que aconteceu? O Angra não tinha cabeça pra fazer isso. Imagina, tocar as músicas do André Matos, os fãs como iam se sentir. E amigos do cara, né? Então, e o Angra foi lá e soltou um comunicado cancelando o show, disse que estaria na casa para receber os fãs, né, na casa de show aqui na Moca. Eu até esqueci o nome agora, mas assim, uma casa bem bacana, inclusive, por sinal. E os caras foram pra lá, receber os fãs. Tinha, sei lá, não foi, né? Imagino que a galera ficou bem decepcionada pela situação, não de cancelar o show, mas pela morte do cara, e cada um se manteve em casa. Até pro show foi reagendado para julho, com certeza os ingressos vão valer, aquela coisa toda, e mais gente vai querer ir também. Então, assim, só sei que eu fui pra lá e, cara, que situação, velho, que sensação triste, cara. Todo mundo muito triste. A banda tava lá fez um pronunciamento, falando, os caras todos em cima do palco, se abraçaram, a crew, o Paulo Barão, a banda. Então, assim, e depois, cara, um bagulho de cortar, de arregaçar o coração. Eles fizeram um especial, um vídeo homenagem. Fizeram um vídeo homenagem, né, com as imagens. Um vídeo homenagem com a música rolando, várias imagens do cara. Olha, eu vou falar, mano, só sendo muito forte pra segurar a onda ali. Pois é, não tem como, cara. Eu vi pela internet, teve umas transmissões ao vivo. Meu, aí você já sentia a emoção, você imagina você tá lá vendo os companheiros do cara, os amigos do cara. Cara, e como eu tinha falado com o Rafael Bittencourt à tarde, né? Eu fui lá dar um abraço no cara. Putz, o cara tava bem emocionado. O Paulo Barão foi um cara que me abraçou, ele tava chorando muito, cara. Cara, e ninguém tava fazendo tipo ali não, cara. Ali você vê que a vida é real mesmo, e a galera tava muito sentido. É óbvio. Eles sabiam que o negócio ia acontecer. Por mais que os caras, não se fala por causa disso, daquilo. Cara, é a burocracia. Não tem nada a ver com, o cara se odeia. Eu mesmo cansei de falar com o André, nunca falou mal dos caras, entendeu? Ele pode não estar naquele momento, pode estar magoado com alguma coisa, mas ódio ninguém tinha de ninguém ali não, cara. E... Bom, a morte dele provou isso, cara. Não, cara, essas coisas de banda, de ódio, de briga, é natural, convivência humana. Você tem a história do próprio Pantera, o Phil Anselmo com os irmãos Abbott. Meu, quando você perde uma figura como o André, como foi o caso do Dimebag, o Leme, não tem como, por mais que você tenha tido algum atrito na vida com o cara, por qualquer motivo que tenha sido, pessoal, profissional, o ser humano, André Matos, se foi, cara. Então, sim. Independente de daqui a pouco ter uma treta com o cara por causa de um assunto ou de outro, é um amigo, cara. Nessa hora, todas essas merdas vão embora junto. Sim. E aí, na verdade, o sentimento que fica até é aquele por que eu briguei por tal coisa, por que eu não aproveitei tal oportunidade. Porque é foda, né, cara? Foi prematuro. Quantos anos o André tinha? Com certeza. Você sabe? Ele tinha 47 anos, e em cara. setembro, se eu não me engano, ele ia fazer 48. Cara, novíssimo. Imagina que esse cara ainda podia produzir. Sim. Cara, desculpa o português, claro, mas é uma merda isso, bicho. Então, é muito triste, enfim. Cara, vamos curtir um pouquinho então do Angra, cara. Em 94, na verdade, hoje a gente vai estar fazendo essa homenagem. Na troca dos blocos, a gente vai colocar sempre alguma música. Óbvio, não podemos colocar a música inteira. Óbvio, não vou colocar a música de estúdio, porque também vai bater lá, vai se enroscar lá. Mas pelo menos ao vivo dá pra dar um migué lá nos algoritmos do YouTube. Então vamos ouvir um pouquinho de Angra em 1994, ao vivo no Teatro Mars. É um show que foi apresentado pela 89 FM na época. Vamos rolar um trechinho aí, beleza? Um pouquinho de Angra.
Rock Ads. É isso aí, galera. Voltamos aí, tivemos aí o Angra em 94, um show que foi apresentado pelo 89. Sim, e quem apresentava nessa época era o Edgar Piccoli, cara. O cara que depois foi permitido, tava na MTV nessa época também. E hoje em dia, se eu não me engano, ele é de uma outra rádio. Não é, se eu não me engano, não sei se é Transamérica, que acho que não é Transamérica, nem Jovem Pan, não sei. Ele tem um programa de rádio de manhã, acho que é Morning Show que chama. E já foi da MTV. E ele apresentou esse show aí na verdade que era um programa que a banda tocava ao vivo, né, se não me engano, era um show que as pessoas iam e eles transmitiam. Era muito legal. Não, essa época, cara, os anos 90, puta. E foi bem nas músicas ainda do Angels Cry, que era o primeiro disco, a banda tava assim, nossa, chocando todo mundo, porque assim, o André Matos era conhecido pelo trabalho no Angra, no Viper com Theatre of Fate, que é um puta disco que já levou a banda a um nível absurdo. Você escuta o Soldiers of Sunrise, depois você vai lá e escuta o Theatre of Fate, você fala, nossa, já gravaram lá fora, na Alemanha. Aí o cara me vem e me parece com o Angra, muito mais entre aspas, power metal, vamos dizer assim, aquela coisa muito sinfônico, não é? Muito foda, não. Os shows do Angra, claro, não foi nessa época que eu comecei a assistir os shows do Angra. Foi lá por 96, 97. 96, tanto é que eles abriram pro AC/DC, lá no Pacaembu. Mas eram uns shows, cara, que tecnicamente, eu juro, parecia que você estava ouvindo o CD, cara. Eu lembro dessa impressão no show que eu fui em Campinas, era no Campinas, hoje chama Campinas Hall, não lembro como chamava na época. E, cara, parecia que você estava ouvindo o CD, porque a qualidade musical dos caras e a voz do André era tão forte, tão bem feita, cara, parecia que você estava ouvindo o CD. E as pessoas brincavam na época, né? Falavam assim que foi uma banda montada pelo Toninho Pirani da Rock Brigade, que juntou o que tinha de melhor na cena, os meninos que... tudo de conservatório de música, aquela coisa, e era o que parecia mesmo, né? Verdade ou não, era o que parecia, porque era uma banda muito perfeita ao vivo, era uma banda, né, em CD, no disco ok, você fala, pô, mas assim, ao vivo eles eram perfeitos, cara. E eu cansei de ver, acho que eu vi, cansei de ver não, mas acho que eu vi uns 4 shows do Angels Cry, acho que eu vi uns 2 ou 3 do Holy Land, e eu só não tenho certeza se eu vi algum do Fireworks, mas imagino que, se eu não me engano, um, pelo menos. Do Fireworks eu assisti isso eu lembro. E, cara, o Angra nessa época, eu lembro que deu uma estourada muito grande. E eu lembro de eles fazerem muito sucesso no Japão. Porque o Japão sempre teve essa de banda muito técnica. O Viper já tinha isso. Então, isso que eu falo, o Viper, eu acho que um dos grandes bons do Viper foi com os japoneses. Porque nessa época que você não tinha tanta globalização, os japoneses sempre deram muito foco para essas bandas mais com mais técnica, não é, Luciano? Sim, eu lembro que o Viper, o Angra, eles tinham essa predileção por músicos que tocavam desse jeito. Sim. Esses vocais. Até que o Matt Friedman hoje tá lá no vocais melódicos. E assim, então, essa fase do Angra é retratada nesse trechinho que você ouviu aí. Isso aí tá tudo no YouTube, depois você procura lá, tem esse show lá, nossa, é muito legal. Tem material do Angra pra cacete. Isso aí então, e cara, eu assim, né, comecei novinho ouvindo rock, metal, como eu já expliquei. Eu conheci o Soldiers of Sunrise logo no seu lançamento. E em 89, o Theatre of Fate, comprei o disco. Até um amigo foi buscar no dia do lançamento, que teve uma entrevista, teve uma tarde de autógrafos dele na Woodstock Discos. Aí o Adilson foi lá, comprou um pra mim, um pra ele, eles autografaram. Nem guardei, mas assim, depois você vai conhecendo os caras, você vai encontrando outras oportunidades, mas o maior vacilo, porque eu tinha um disco autografado do dia do lançamento, que foi na Woodstock Discos do Valsir. Enfim, eu não cheguei a ver shows com o André Matos no Viper, se eu não me engano, naquela época. Apesar de acompanhar tudo, eu não cheguei a ver. Eu fui começar a assistir bastante quando ele saiu, que teve Evolution, aquela coisa toda, eu vi vários shows. Então, assim, e aí o André saiu, disse que queria se dedicar aos estudos da música, aquela coisa toda, erudita, blá. E ele virou maestro. E depois, né, como já falamos aqui, vieram as turnês com o Angra, que a banda ficou gigante, o André Matos ficou gigante. E aí no final dos anos 90, aquela surpresa, o cara sai de novo de mais uma banda. Eu falei, pô, e agora, cara? O que vai acontecer? Aí o André Matos aparece com 2 ex-integrantes do Angra, né? O Luiz Mariucci, que é um amigaço, um cara que eu gosto bastante, uma pessoa de muito respeito. Inclusive vai ter uma parte dele aqui no Rockhead hoje. Então.
e o Ricardo Confessori, que era o baterista, né? Eles montaram uma banda. No caso, com o Hugo Mariucci, que era irmão do Luiz, que, cara, no Angra eram 2 guitarristas. No Xamã ele era sozinho, e assim, óbvio, ao vivo não, o cara tá solando, fica só o baixo. Mas, meu, surpreendeu todo mundo, porque o Hugo Mariucci também é um monstro na guitarra, cara. E é outra pessoa igualmente querida, assim como o irmão dele, cara. Outra pessoa também que foi, assim, a gente teve aquela coisa assim, empatia, né? Empatia na hora, né? Viramos amigos. O Luiz também é um cara que, puta, eu gosto muito dele. A esposa dele, a Fernanda. Os filhos dele são uns fofos, né, cara? Aquelas crianças. Então, assim, eles estão sempre... A menininha tá sempre aparecendo nos vídeos da Fernanda. Eu acho um barato, cara. Ela é uma figura. Então, assim... André Matos família, né, cara? Então... Isso que eu ia falar. O Angra, nessa época, do André mesmo, o Angra depois... Sempre foi uma família, né? Os irmãos Mariucci são os essa galera toda, cara, né, cara? Desde o Viper, são uns caras, assim... fica parecendo aquele círculo assim, ó, Black Sabbath, Purple, que todo mundo tocava na banda, voltava, trocava, ficava... E assim, é uma galera que quer ou não, eram todos muito interligados, é muito legal isso. E aí o André monta o Xamã explode também com o primeiro disco, Ritual, inclusive com música em novela da Globo e tudo. Puta um sucesso. Então. Aí depois teve o Reason, já era um disco mais dark, mais sombrio, inclusive. E também o cara vai lá e acabou com o Xamã. Então, assim, eu não sei o quanto o André Matos era inconstante nessas relações com bandas. Eu imagino eu que só posso imaginar que ele era muito perfeccionista. É isso que eu ia falar. Às vezes é um cara inquieto. A hora que a coisa chega onde ele queria, fala, beleza, agora eu vou me desafiar de novo. Dá essa impressão, não dá? Que, dá essa impressão. Pô, o Angra tá foda pra caralho, beleza, eu vou pegar uma coisa do começo e fazer ficar foda pra caralho. Aí vai pra próxima. Não é nem por conta de, eu não quero mais tocar com aqueles caras, porque ele continuou tocando os mesmos caras. O Hugo e com o Luiz, só o Ricardo que saiu dessa parada do Xamã, que continuou com o Xamã um tempo, e ele pegou e foi pro André Matos solo. Acho que cansou de ficar criando nome de banda, eu vou fazer o André Matos solo. E é aí que começa a minha, vamos dizer assim, amizade com ele. Porque com o André Matos solo, logo no lançamento do primeiro disco, antes de lançar o primeiro disco, eu estava fazendo trabalhos pela Road Crew. E fui fazer uma cobertura pro Rock and Roll lá de Varginha, do pessoal do Toata de Danã e tal. E nesse dia, cara, o André Matos ia tocar. Cara, eu encontrei esse cara lá. Ele não tinha, acho que nem a banda ainda, ele tocou com a galera de lá, se eu não me engano. Agora posso estar meio... Acho que ele não tinha banda, ele tocou com a galera de lá, tocaram alguns clássicos dele e tal. Foi um show especial e tal. E o André Matos ficou o tempo todo lá no backstage, lá, que era uma casa lateral lá no sítio onde rolava, que, surreal aquele sítio. No meio do mato, um frio arregaçante, e a galera toda lá, muito legal, tinha umas fogueiras e tal. Cara, nesse dia eu passei a ser amigo mesmo, assim, mais amigo, né? Um amigo, como eu já expliquei no começo, conhecido, colega, chegado nesse show. Porque a gente passou uma tarde inteira junto até a noite lá no show, trocando muita ideia, zoando bastante. Até uma coisa engraçada, que dentro dessa casa tinha, tinha como se fosse uma casa mesmo, uma cozinha, fogão, não sei o quê. E aí o André Matos estava lá, tinha várias pessoas daqui de São Paulo e tal. E, pô, eu tava com uma fome, cara. Quem tinha comer aqui? Lá era mais assim, cachorro quente, né? Tava no meio do sítio mesmo que rolava o Rock and Roll. E eu abri a geladeira e encontrei uma cartela de ovos, assim. Fizeram um ovo frito. Exato. Eu achei uma frigideira embaixo da pia, tinha óleo. Falei, mano, vou fazer ovo frito aqui nessa parada. Como bom ABC, aí, mano, vamos comer os ovos aí, mano. Os ovos fritos, não tem plural. Como bom andreense que sou... Mano, e aí? Quem tá afim de comer uns ovos aí, mano? Tem uns pão aqui, eu vou fazer. E até o André Matos deu risada disso, ele brincou disso. Falou, pô, comer uns ovos? Eu falei, comer uns ovos aí, mano. E ele falou, pô, não, cara, eu tô de boa. Até fiquei zoando ele, falei, você tá com nojinho, né? Que vai ficar cheirando, pegar o cheiro de ovo no seu cabelo, né? O cabelo de propaganda de shampoo dele. Cara, e eu vou te falar, meu, ele rachou de rir, porque eu fiz pelo menos pra mim, eu fiz uns 2. Eu fiz ovo pra todo mundo. Fritei ovo pra todo mundo. Tinha um saco de pão gigante lá, coloquei tipo aquele ovo derretendo, eu comi ovo derretendo, cara, explodiu, caiu tudo na minha camisa. E o André Matos tirou uma sarro disso, né? Falou, caramba, alemão, pô, que isso, não sei o quê. E logo em seguida ele montou a banda, né, com os Mariucci lá e tal. O Eloy Casagrande, que era um cara que tava despontando. E na época acho que não era o Eloy Casagrande, era o tal de Rafael Rosa, uma coisa assim. E depois o Eloy e tal, aquela coisa.
E aí a Road Crew pega e me manda fazer, e na audição do disco do André Matos solo. Eu fui, cara. Até olha que engraçado como são as coisas. Nessa audição, que eu fui com um amigo, esse Adilson mesmo, foi no estúdio aqui em Pinheiros, se eu não me engano, e tinha uma galerinha lá da imprensa pra ouvir o disco. A banda tocou o disco. Eu não lembro se eles rolaram músicas acho que eles rolaram músicas nos PAs lá do estúdio, lá, né, nas caixas do estúdio, os alto-falantes do estúdio, e depois eles tocaram algumas músicas desse disco e músicas da fase do cara, e onde você podia escolher músicas. Toca tal música Toca agora. essa, toca Raul. Cara, surreal. Eu pedi o André falou assim: quem mais quer pedir música? Aquele jeito dele sereno de conversar, assim. É uma coisa que até me intrigava. Eu falava, meu, o cara é muito pode sereno, ser tão calmo. ele é muito centrado. Ele falou assim: e aí, pessoal, o que vocês querem ouvir agora? Aí eu levantei a mão e ô, alemão, e você, mano, o que você quer ouvir? Eu falei assim: mano, toca Lisbon. Porra, o cara falou assim: então beleza, vamos tocar Lisbon então. Vai, alemão, pra você essa. Eu falei, porra, cara, é surreal. Que foda, que história. Então, cara, foda. eu dentro do estúdio com os caras, com a banda, Eloy Casagrande, Luiz Mariucci, Hugo Mariucci, e os caras tocaram Lisbon, cara, pra mim, que eu pedi, entre outros pedidos. E olha que irônico, ali naquele local tinha uma garota de acho que uns 16 anos, que veio até mim no intervalo que eles fizeram lá, e veio trocar ideia comigo e falou assim: meu, você parece o Lars. Lars Ulrich. Fernanda Lira, que virou minha amiga desde então. Já ouviram falar dessa Fernanda Lira? Então, e hoje em dia a Comedora de mina é feijoada? conhecidíssima aí no mundo todo aí com baixista e vocalista Nervosa. Olha que louco isso. Então, assim, foram vários momentos, várias convivências com o André. E A própria Fernanda, né, postou algumas coisas na rede social aí, de ela fazer um programa, né, de rádio, entrevistas com o André e tal, e ela falou, meu, era uma das referências. Como o André foi referência de tanta gente, né, cara? sim, com E certeza. isso que você falou é uma coisa engraçada mesmo, ele sempre passa essa serenidade. Você vê as entrevistas dele, ou mesmo alguns especiais sobre o Angra, ele tá sempre com esse tom de voz, né? Cara, e é um cara calmo. super culto, velho. Um cara super culto, que você vê que era um cara inteligentíssimo. E uma coisa legal dele é que ele reconhecia as pessoas, embora ele usasse óculos, ele tivesse uma miopia monstra, que no show ele não via ninguém, porque ele ficava sem óculos. Mas, meu, ele reconhecia você, ele conversava que nem me conheceu, trocou ideia algumas vezes e depois já lembrava, já trocava uma ideia, já vinha tocar em fatos que a gente conversou, de coisas mais pessoais, assim. Então eu admiro muito quem faz isso. O Andrés é um cara que faz isso também. O Ronaldo Giovanelli, que é o goleiro que era do Corinthians lá, que tem o Ronaldo Desimpedidos. Eles são pessoas iguais, assim, que lembram cada detalhe que você conversou. E, sabe, não é aquela coisa que deixa você no vácuo. Lembra de mim? Lembro, claro. Mas ele não, ele vinha perguntar pra você: e fulano, e aí, tudo bem, cara? E como é que tá? E lembra que você tava me falando aquele negócio? E aí, deu certo lá? Cara, é surreal isso. É legal porque dá uma proximidade, né, cara? Não é à toa que é uma pessoa né, essa pessoa especialista, Tão que tá querida. todo mundo tocado. E você percebe que além dos fãs, que obviamente conhecem a obra do cara e estão sentindo a morte dele, os amigos e as pessoas envolvidas da cena e todo mundo muito comovido, porque o ser humano, o André Matos, o Luciano aí estava até falando de coisas pessoais dele mesmo, né, de convivência pessoal. Um cara que tratava todo mundo muito bem, sempre muito calmo, que foi um cara culto, um cara legal pra trocar ideia, um cara que te deixava à vontade nas conversas. Sim. É muito foda. Pensar que já era, infelizmente. Pois é, infelizmente. Bom, vamos fechar Vamos esse lá. bloco então com, né, no caso agora, uma coisa até, um trechinho de Fortmore, música do Xamã, que rolou nesse último show do André Matos, que por sinal foi no dia 2 de junho. Menos de uma semana antes dele Pouca coisa ir antes. embora, né? Então, assim, essa música foi no Espaço das Américas, foi aquele festival da produtora Free Pass, que teve o Avantasia fechando, né? Que, nossa, tinha milhares de pessoas, o que fica até de conforto, né? Porque, pô, pelo menos o último show do cara não foi num qualquer Muita lugar. gente Foi pra muita gente, foi um show em grande estilo. Óbvio que não queríamos nada disso, mas enfim. O cara, seu último coisas show do destino. foi um show gigantesco, vamos dizer assim, à altura do que ele merecia, né? Então vamos aí então de Fortmore? Xamã com Fortmore.
Você está ouvindo Rock Edge. É isso aí, galera. Acabamos de rolar um trechinho de Xamã ao vivo no último show do André Matos. Aí foi uma música For Tomorrow, que nem o Luciano falou, pelo menos... Não é foda falar pelo menos, né? Porque a gente queria muito mais, mas, pô, já que o destino nos pregou essa peça de perder o André, que tenha sido grandioso e uma coisa legal, né? Foi registrado, né? Então a gente tem hoje, né, as imagens do show inteiro, do último show do André Matos. O Luiz Mariucci disponibilizou no canal dele, né, o show inteiro ali com a câmera parada, mas também tem muitas imagens no YouTube de gente que gravou na grade, assim, tal, que tem o André, sabe, no que ele sabia fazer melhor, assim, que era ali em cima do palco cantando. Um baita de um frontman. E dominando a plateia. Sim, o cara é um puta de um frontman, né? É que eu falo, você vai no show dele, e eu lembro, isso é uma coisa que me marcou bastante no show de Campinas, que eu vi lá, sei lá, que era 97, 98, e que durante o show ele trocava ideia com o público, e sabe, perguntou, e aí, vocês estão curtindo? Vocês estão gostando? Sabe, um cara e sempre aquela simpatia que o Luciano aí muito bem descreveu nos encontros dele com o André. Eu, infelizmente, nunca troquei ideia com o André, não tenho, na verdade, nenhuma foto com ele. Na verdade, eu vi o André 2 vezes em aeroporto, mas aí ele tava lá conversando com os caras, não quis incomodar. Mas, puta, cara, é foda pensar. Então, e dentro dessas ligações que eu tive com o cara, que eu tava falando nos anteriores aí, depois dos discos ao vivo, eu comecei a encontrar ele sempre nos shows. Inclusive, uma coisa muito legal, cara, que assim, marcou bastante pra mim, assim, eu vi ele naquela peça Tommy, do The Who, que verdade. Foi no Memorial da América Latina, cara. Meu, surreal aquilo. O cara representando brilhantemente, assim, tal, Tommy cantando, né, porque é musical, e representando, tal, aquela coisa corporal. Cara, muito, muito, muito legal. Eu acho que eu fui 2 dias, se não me engano eram 3, eu fui 2. E cara, o cara criou uma empatia, aquela coisa, porque também, de graça, entendeu? Porque eu fazia matéria pra Rod Crew, ok, mas, o cara criou uma empatia que ele sempre me chamava pra ir falar um oi. Eu sempre tava liberado pra ir no camarim, falar com o cara depois dos shows. E aí fui lá nesse Espaço das Américas, depois da peça, eu tava extasiado com tudo que eu vi lá, aquela coisa animalesca, orquestra. Os atores cantando muito, todo mundo de vocal lírico, né? E cara, tô eu lá conversando com o cara no final, falando das minhas impressões. Me sinto privilegiado por isso, sabe? De poder falar, pô, cara, sensacional, gostei. Mas você gostou mesmo? Cara, ele tava legal. Tava eu e mais um outro amigo lá com ele, o Ricardo Zupa, o fotógrafo. E quando não, eu tava eu tava na produção da capa da Road Crew, que ele tava com aquele... Aquela foto que você postou no seu pessoal, né? Isso, ele tava com aquela roupa lá ele tava com a roupa do figurino, né? Dessa peça. Fomos lá, ficamos uma tarde inteira com ele fazendo as fotos, entre risadas e aquela coisa toda, ele me zoando no negócio de futebol, zoando ele. E, cara, inúmeros shows, inúmeros encontros. O cara sempre querido pra caramba. E até 2009, quando... ele estava lançando o segundo disco, Mentalize, para aquela gravadora, acho que era Azul Music, uma coisa assim, se eu não me engano, do Corcioli, que era um cara que é acostumado com músicas New Age. E onde ele marcou uma entrevista, cara, marquei com ele uma entrevista para Rock Brigade, que eu fazia parte já nessa época, de capa da revista e 5 páginas. E o cara recebeu a gente. No caso estava eu e minha esposa, que me ajudou na entrevista, esse cara, o Corcioli, e uma... secretária do cara. Então assim, nós... super intimista. Nós 5 na casa, que era um sobrado, onde era a sede dessa gravadora. Cara, ficamos 4 horas durante a entrevista, 4 horas e meia, fazendo uma entrevista com o cara, onde ele abriu o coração dele. Eu tô tentando achar as fitas cassete, né, que foram gravadas em fitinhas cassete. Se eu conseguir disponibilizar algum áudio disso, digitaliza, a gente joga um pouquinho num dos próximos aí. Sim, ou no próximo eu até solto nas redes sociais. Eu gravo coisa assim. do áudio pelo celular, sei lá que seja. Sim, Vamos ver se eu tenho isso ainda, né, cara? Imagina que material foda, que legal. Então, espero encontrar, porque tem muita coisa. Ele falando, nossa, 4 horas é muita coisa. Foram 4 fitinhas de 60. Putas fitinhas cassete. Então, e... cara, abriu o coração, até olha que engraçado. Ele falou pra mim assim, cara, eu só vou aceitar fazer essa entrevista porque você que é o repórter. Eu falei, não, você tá zoando. Sério, cara. Ele não tinha mais problema nenhum com o Rock Brigade, com o Toninho Pirani nenhum, mas ele
Ele falou que não era o momento dele fazer essa entrevista, mas pelo meu convite ele quis fazer, cara. E, ó, sem privilégio, palavras. Porra, puta privilégio. E fiz essa entrevista com o cara, saiu lá a capa da Rock Brigade, 5 páginas. Eu postei tudo isso nas minhas redes sociais. Olha no meu Instagram lá depois, que tá lá, tem essa foto, tem essa capa da revista. No meu Facebook tem umas fotos pessoais com ele, assim, tal. Enfim, esse era o André Matos, cara. E não à toa estamos fazendo esse especial, porque não estamos aí para sensibilizar as pessoas, chocar, ou pra aproveitar, né, o momento. ganhar views, áudios. Não, a gente tá fazendo porque eu falei, cara, esse cara é muito, tipo assim, muito importante pra cena, mas também foi muito importante pra minha convivência, né, dessa cena rock metal. Sempre foi um cara que me tratou com o maior carinho e respeito. Não, é o que a gente até estava comentando antes de fazer esse especial. O André Matos, por si próprio, já era merecedor da gente fazer um programa dele. Inclusive, nas nossas conversas aqui, bem no começo do Rock Ed, já andando, a gente tinha a ideia de fazer uma hora um papo com ele, uma oportunidade dessa que o Luciano com tinha. Certeza, com e, certeza. Cara, ia rolar, cara. Com certeza ia rolar. E mais do que isso, então, no caso especial do Rock Ed, pela figura do Luciano, maior ainda a nossa vontade de fazer um programa com essa homenagem. Porque o Luciano é o cara que foi da convivência do André Matos aí. Várias vezes, em várias ocasiões, vocês estão ouvindo as histórias. Então, pra gente era importante. E até eu, por poder ouvir essas histórias e na verdade confirmar o que eu já imaginava do André Matos. E que, claro, já se confirmaram aí na mídia e tal. Mas vocês, como eu, estão ouvindo histórias aí do Luciano de momentos mais intimistas que o cara. E olha que engraçado, quando terminou essa entrevista de mais de 4 horas aí, ele falou assim, você quer ouvir o disco? Eu falei, porra, lógico, vamos ouvir o disco lá. Aí rolou o disco, o Mentalize, rolou o disco pra ouvir e tal, vamos ouvir o disco. Ele ficava falando de cada detalhe das músicas. Então assim, você ouvindo com o cara te dando detalhes, você tendo sua impressão, podendo falar pra ele. Aí ele falou assim, vamos tomar um chá e tal. O cara pegou um chá, tava uma época fria do ano e tal. E depois ele começou a perguntar pra mim e pra Silvia, e aí, cara, como é que vocês se conheceram? E aí, como é que foi? E a Silvia contando a história da banda dela, né, que ela teve nos anos 90, Excruciation, banda de death metal, aquela coisa. Eu falando das minhas experiências. E o cara falando, e aí, como é que vocês se conheceram? E ele, sabe, dando maior atenção, querendo ouvir nossa história. Você fala assim, poxa, ele podia estar contando várias histórias dele, ele estava ouvindo a nossa. Era muito bizarro isso. Ou poderia ter terminado a entrevista e falado assim, beleza, já cumpriu o que a gente acordou, vou embora. Imagina. Isso que eu falo, cara. O cara ficou lá um tempão com a gente lá, ele gostava de trocar ideia. Não tinha por que ele estar ali. Enfim. Bom, vamos fechar esse bloco então com mais André Matos ao vivo, cara. E dessa vez, né, o último show que eu vi dele. Inclusive, estava trabalhando na produção do Metal Singers, né, que teve o do Dirk Schneider, que foi do Acept. Tinha o Blaze também não estava. O Blaze Bailey e o Doug White. Então assim, o André Matos estava no meio dos caras. Então vamos rolar um trechinho isso aí. Isso aí rolou no dia 9 de dezembro de 2018 no Espaço 555 ali no centro de São Paulo. Vamos rolar então um trechinho então do André Matos no show Metal Singers.
Edge, o lugar para os viciados em rock and roll e heavy metal. Bom, esse aí então foi mais um trechinho de André Matos, no show que rolou em dezembro de 2018, centro de São Paulo, naquele projeto Metal Singers, com grandes nomes do metal aí. E foi o último show que eu vi do cara, a última vez que eu vi ele em ação, ao vivo, né? Entre inúmeros shows, esse foi um dos. Vi o cara em Minas Gerais, Santos, ABC, São Paulo, ele viu o cara em vários lugares. E esse foi o último show que eu vi do André, cara. E como sempre, brilhando, né? O cara, ele podia estar mal, ele podia estar com algum problema, o que fosse, mas em cima do palco não tinha pra ninguém, cara. O cara sempre deu o melhor de si. Não, isso você percebe em todos os vídeos, os DVDs ao vivo do Angra, do Xamã. O cara é um puta de um frontman, não adianta. Isso aí é do cara e ele só passa o que ele é de verdade, né, cara? Isso é o que você fala. Puta de um cara foda. Pois é, cara, e assim, contando mais umas memórias aqui, né? Não é o Luciano tá contando história, não, contando umas memórias que eu tive com o cara. Mas essa é a parte legal. A história dele no Angra, no Xamã, no Viper, então, todo mundo sabe, tá disponível. Essas suas histórias não. Foi mais ou menos em ordem cronológica, vamos dizer assim, dos que eu fui falando com ele, né? Tendo contato. Aí depois do André Matos solo aí que a gente tava falando, que eu fiz a entrevista, aquela coisa toda, em 2012 eles voltaram com o Viper, o que foi um puta sonho. Na verdade, em 2007 eles fizeram um show com a formação original do Viper, pouquíssimas pessoas estavam. Fui lá com o Thiago Claro, né, que é o produtor, uma mina que eu namorava na época, a gente foi lá em 2007 na Vila Madalena, cara, foi o show de lançamento. Bom, quem lembra disso daí, quem esteve lá vai lembrar do que eu tô falando. Foi o show de lançamento do disco do Viper, aquele All My Life, com o Ricardo Botti no vocal, que era um dos alunos do André. E o André Matos apareceu lá, Ives Passarel, e na banda estava o Pete, né? E ainda estavam o Pete e o Felipe. E o Renato Gratti, o baterista, chegou lá também. Ele tava na banda também nessa época. Então se juntaram o André Matos e o Ives e tocaram algumas músicas do Viper, foda, cara. Que foda. Surreal também. E aí, em 2012, graças ao Wiki Metal, ao Nando Machado, irmão do Felipe Machado, o Viper tá de volta aí pra uma turnê, cara. O que pra gente foi, né? Eu, a Silvia, assim, a Silvia é fanática pro Viper. Fomos em, acho que 4 ou 5 shows dessa turnê. 5 shows. O primeiro foi em Santo André, o primeiro show da turnê. O Pastore abriu e tal, fomos lá. Aí depois teve o São Paulo, Jundiaí. Vieram dos 2 shows no Via Marquês, um inclusive foi a gravação do DVD, combinou a gravação do DVD e CD. E um importantíssimo também, que foi com o Kiss. Eles tocaram no Rock in Rio também, mas eu vi o do Kiss em 2012 no AMB. Até ele, tipo assim, aquela coisa meio herege a Silvia, mas ela falou que assim, eu não gosto de Kiss, eu só vou pra ver o Viper. Aí até o Nando Machado falou, pô, mano, não vou deixar ela comprar ingresso, o ingresso caro do Kiss pra ver o Viper. Deu o ingresso pra ela tava na lista de convidados do Viper. Que foda, hein? Então. Porque ele falou, a Silvia gosta pra caramba. Tanto que ela falou, terminou o Viper, eu fui lá pro fundo, nem quis, fiquei mexendo no celular, nem gosto de Kiss. Falei, puta merda, eu amo Kiss. Mas enfim, entendo ela. Bom, atendeu aos dois, né? Ela assistiu o Viper, você assistiu o Viper e o Kiss. Exato. E tirando esse show do Kiss, obviamente, né? Porque não dava pra chegar no backstage lá. Mas todos os shows da turnê, tinha lá, sempre lá, Alemão e Silvia, All Access. A gente ia lá, dava um abraço no cara, registrei tudo isso, né, cara? É legal registrar. Sim. Tirei foto disso tudo. É legal porque quando você vê uma foto dessa, te traz as memórias. É lógico. Não é que você quer se aparecer, mas. Não, mas te traz a memória. E todo o camarim tinha lá, trocava uma ideia com o cara, dava aquele abraço nele. Enfim, esse era André Matos, cara. E... Puta privilégio pra você e pra ele também. Exato. E depois também eu vi show do. Se eu não me engano. Show do Angels Cry, que eles estavam tocando na íntegra com a banda André Matos. Eu vi esse show lá em Santos. Também tava lá com a Silvia na casa da minha sogra. Falei, vamos lá ver o André? Vamos lá ver o André. Terminou o show, fomos lá, demos um abraço nele. Então assim, sempre foi muito fácil o acesso a ele, para todas as pessoas. Eu, né, sempre falo que eu sempre tive, sempre que ela deixava lá meu nome, lá, vai lá, passa lá, dá um abraço. Mas as pessoas também tinham... Ele facilitava o acesso. E inclusive esse show do Metal Singers, que eu falei que foi o último que eu assisti, foi em dezembro do ano passado. Ele, pô, cara, quando me viu, me abraçou. Pô, alemão, beleza, cara, pô, quanto tempo?
E antes disso teve o, assim, que eu não citei, teve o Pegadas de Andreas Kisser em 2015, que eu passei por problemas de saúde, estava internado e tal. Aí eu saí, voltei a fazer o programa com o Andreas. Ele chegou e veio, né, foi participar do programa em 2015 e falou, acho que foi no finalzinho também, ele, pô, alemão, pô, que susto, cara, que você deu na gente e tal, não sei o quê. E sempre, né, daquele jeito dele e tal. E aí no Metal Singers, né, voltando agora a dezembro de 2018, ele atendeu o pessoal no meet and greet, entre brincadeiras e tal, ele sempre tava zoando e tal, brincando comigo. E no final até tirei uma foto com eles também, né, com os vocalistas. O André falou, vem cá, alemão. Não, eu falei assim, eu não vou tirar não. Ele, pode vir aqui, velho. Ele falou assim, não vai tirar porra nenhuma, vem aqui. Eu falei, como assim, mano? Ele, vem cá, mano. Aquele jeitão dele lá, brincalhão, assim, tá. Me puxou pra tirar uma foto, beleza, tiramos a foto lá. Até os caras tem foto, parece que se não me engano o Blaze tá saindo da foto, porque ele tava indo embora já, né, indo pro camarim. Terminou o meet and greet. Aí o André falou, não, mano, vem cá, vamos tirar foto. Aí eu tô assim, abraçado com ele e tá os caras meio que saindo da foto. Eu vi essa foto, legal pra então. caralho, legal pra caralho. E nesse dia, a gente combinou dele ir no Pegadas de Andreas Kisser, né, em dezembro, falar do Xamã, que eu também não conseguia o show por compromissos e tal, se não me engano eles tocaram no mesmo dia que teve uma coisa aqui em São Paulo, que eu trabalhei e tal. E com isso ele combinou de ir lá no programa. E aí vem uma parte engraçada disso, porque o André, cara, ele combinou de ir lá no programa. Eu falei, vamos fazer o seguinte, da outra vez você foi no programa gravado, vamos fazer um programa ao vivo? Vamos. Vai ter um programa ao vivo, domingo tal, beleza. Aí a gente foi conversando pelo WhatsApp, conversando por telefone durante uns dias. E aí chegou o dia, era ele e o Paulinho Heavy, que é um cara também, né, que já foi do Inox, aquela banda, apresentador do Som Pop, apresentador do É Nóis e tal. Aí o Paulinho tava lá, o André tava lá, o André falou assim, Luciano, e o André? Ah, meu, sei lá, tá marcado, deve estar chegando. E o programa rolando, e o André? Tá chegando, sei lá. Aí ele começou a me ligar, alemão, vem buscar aqui. Falei, não, mano, sobe aí, pô, né, não sei o que. Tá bom. Cara, acabou que o programa literalmente acabou, né, o André falou assim, bom, pessoal, até semana que vem, valeu. A hora que ele fechou com isso, aponta André Matos na rádio. Aí começamos a dar risada. O André falou, pô, André, caramba, mano, o programa acabou. Ele, eu pensei que era às 8. Não, André, eu te falei que era 7. Que você tinha que chegar faltando uns 20. Enfim, sei lá o que aconteceu, que ele não chegou a tempo. Aí ficamos um tempo ainda nos bastidores lá da rádio, batendo papo. Foi o reencontro dele com o Paulinho Heavy, depois de muitos e muitos anos também que ele não encontrava. Imagino que coisa de 20 anos ou mais. Caraca. E ficamos lá batendo papo e combinamos com ele, ó, isso aí é mais ou menos 23 de dezembro, uma coisa assim. Foi bem no finalzinho de dezembro mesmo. Aí ele pegou e falou assim, cara, vamos marcar, em janeiro a gente faz esse programa. Aí eu vou viajar, mas volto tal dia, o Andrés também ia viajar, beleza. Quando chegou em janeiro, ele não atendia a minha ligação, aquela coisa toda, sumiu, desapareceu, não tinha registro dele no WhatsApp. Falei, caramba. Aí depois de uma semana ele mandou uma mensagem, falando assim, cara, eu tava viajando, não deu pra fazer. E falei, não, beleza. Então tá bom, vamos. Aí começamos a jogar assim, vamos marcar pra dia tal. Aí eu liguei pra ele, puta, cara, não vai dar dia tal porque o Andrés não vai estar aqui. Aí ele falou, vamos fazer dia tal, vamos fazer dia tal. Ah, não vai dar porque eu não vou estar aqui. Então ficou assim, acabou que não rolou. Ficou em aberto. Ficou em aberto. E aí teve esse show aí tal do Xamã em São Paulo. Eles tocaram em festivais, aquela coisa toda. E o resto você já sabe como termina, né? É, uma pena. É aquele negócio, né? Ainda mais no Pegadas, né? Que você depende da agenda do Andréas, e daí no caso do André também. E eu, que nem eu falei no bloco anterior, a gente tinha aqui na cabeça que em algum momento a gente ia entrevistar o André nessa... Ainda mais depois que fosse anunciado aí o retorno do Angra para essa turnê. Mas bom, isso daí a gente vai ficar só na nossa imaginação, sim, né? Com certeza. E ó, eu tive, né, um breve papo aqui com o Luiz Mariucci, que tá bastante chocado com tudo que aconteceu, afinal, o cara é amigo, parceiro de banda, durante muitos e muitos anos, então assim, agradecer demais o Luiz por ter participado aí, ter falado um pouquinho do André pra gente aí. Então vamos ver como foi isso aí. Vamos lá, Luiz Mariucci. Rock Edge. Grande Luiz Mariucci, cara, muito legal falar com você. Pena que um período assim tão triste pra gente, né, pro metal, principalmente para pessoas que tinham ligações diárias, como você que tá, né, acompanha André Matos desde do Angra, né, cara? Você passou por todas as bandas do cara depois do Angra, né, cara? Então, assim, enfim, vamos falar de coisas boas do cara, né, cara? Acho que seria uma forma da gente
deixar uma homenagem pro legado tão grande que ele deixou pra gente na música, que inclusive você faz parte, né, cara? Isso é muito legal. Diz uma coisa, Luiz. Como que você conheceu o André, cara? Como é, assim, foi na época do Angra mesmo ou você já conhecia ele, já tinha conhecimento dele desde a época do Viper? Fala, alemão. Cara, realmente, né? A gente se falar nessas circunstâncias não é tão agradável, né, cara? Levando em consideração que a gente estava no meio de uma turnê, né? Mas vamos falar como que eu conheci o André Matos, cara. Eu conheci o André Matos, na verdade, lógico, eu já acompanhava o Viper, né, cara? A gente já acompanhava toda a cena metal, todo mundo naquela época acompanhava tudo, né? Ia nos shows de todo mundo, né? Então eu fui em alguns shows do Viper naquela época, sem conhecer o André pessoalmente, né? E fui conhecer o André pessoalmente na primeira reunião que a gente fez com o Angra, né? Quando o Rafael Bittencourt, o André Bastos, o Marco Antunes, quando eles me chamaram para a primeira reunião do Angra, lá eu conheci o André, lá eu toquei a primeira vez, levei meu baixo, ele me viu tocando, achou muito legal, porque eu já fazia umas coisas diferentes, ele adorou os two hands que eu fazia. De um desses two hands a gente compôs a Never Understand, outro two hands entrou na Carry On, então ele gostou muito desse estilo, né, que eu tocava, e nesse dia ele já tocou a Carry On, e daí então, né, foram mais de acho que 20 anos aí tocando juntos. Com certeza eu fui o cara que mais estive ao lado dele no palco, né. Então, Luiz, todo mundo conheceu aquele, né, o André Matos, o vocalista, o maestro, aquela coisa toda, tocando seu teclado, aquela coisa. Mas qual o André Matos que as pessoas não conhecem, assim, que você teve, né, essa convivência durante todos esses anos aí? O que você poderia falar dele, assim, de legal pra essa galera e tal? Contar um pouquinho do cara, né, meu? Porque, assim, ninguém melhor que você e seu irmão pra poder falar dele, né, cara? Porque o tempo todo com o cara todas as vezes que eu conversava com ele eram caras que ele amava, porque ele sempre citava vocês, sempre, sabe, sempre que os quis do lado, como se fossem pessoas de confiança mesmo, que eram, né? Cara, o que eu posso dizer, assim, a gente teve muitos períodos, né, juntos. O período do Angra foi um período muito intenso, é um período que a gente era muito novo, então a gente fazia tudo junto, né, naquela época. Íamos para todas as festas juntos, frequentávamos as casas um do outro, muitas vezes, né, um dormia na casa do outro, depois de show, depois de baladas, de festas que a gente ia com o Angra, representar o Angra. Então, assim, nessa fase do Angra foi uma fase, né, que éramos muito jovens e realmente curtimos muito, tivemos, né, as turnês enormes, disco de ouro juntos, e o André sempre foi um cara, assim, numa boa, um cara reservado, mas que nessa época a gente conviveu bastante. Ele era um cara que saltava de paraglider, muitas vezes ele me levou para ver os saltos dele de paraglider, a gente tinha uma bela convivência, só que a partir do momento que você vai ficando mais velho e tudo mais, as vidas vão tomando rumos diferentes, né, então no final ali do Xamã, na separação do Xamã, a gente já não tá, quer dizer, a gente ainda estava junto, né, porque a gente montou a carreira solo do André Matos juntos também, né, só que aí na carreira solo a gente começou a se separar um pouco, né, a gente começou, na verdade acho que nem ele nem eu, nós soubemos administrar essa coisa da carreira solo, né, com relação à minha convivência com ele, né, nós éramos acho que muito próximos para ser para ser músico contratado né, e o contratante do músico, né? Nós tínhamos uma vida já juntos, então foi isso, mas que a gente não teve mais tão juntos nos últimos tempos, porque eu também tive minha fase de me retirar mas o André, cara, ele sempre foi assim, ele sempre me procurou muitas vezes, cara, quando ele queria se abrir, ele sabia que ele podia contar comigo,
né? E uma das últimas vezes que a gente teve uma conversa grande foi agora, num dos últimos shows que a gente fez. E eu fico feliz dele ter se aberto comigo essa última vez, ele ter confiado em mim, né, para muita coisa que ele queria dizer ali. E então é isso, cara. O André é um cara que a gente conviveu muito, muito no começo da carreira, a gente curtiu muito. Ele era um cara que ele ia para as festas, ele não era um cara como todo mundo imaginava, que não tinha também esse contato, essa amizade, que se trancava no quarto. Não, cara, ele é um cara que dava risada com todo mundo, que ficava ali, que gostava de estar perto de todo mundo nas viagens, né, nos shows, nas coisas, né. E infelizmente agora, mais no final, que ele se mostrou um pouco mais longe, né. Mas eu fico feliz, como eu disse, de ter tido uma boa última conversa com ele. Outra coisa também, você chegou a sair da banda, né, do André Matos solo e tal. Você saiu um tempo, entrou o Bruno Ladislau no lugar, né, e você foi tomar seus projetos, aquela coisa toda de luta, né. E recentemente você alegrou todo mundo com a sua volta à música, né, pra valer mesmo. Inclusive, combinou com essa coisa da volta do Xamã, né, cara. Como é que estavam os shows? Como é que tava? Era a mesma magia do começo? Como é que estavam esses shows aí do Xamã, cara? Inclusive, o último show do cara foi exatamente no Espaço das Américas lotado, né, cara? Como é que estavam esses shows aí? Vocês tinham planos de gravar material novo, alguma coisa assim? Cara, como eu falei, né, os shows estavam indo muito, muito bem, né, a gente estava num período bacana, nós não tínhamos conversado ainda sobre o futuro da banda, né, porque a gente só tinha feito 10 shows ainda, então, assim, a gente no palco, cara, acho que todo mundo percebeu, né, que a banda tinha aquela magia tudo de novo, né? Quando a gente entrava ali no palco, a gente, boom, né, vinha tudo de novo, toda aquela energia, toda aquela coisa, né? E eu acho que com o decorrer da turnê, né, porque ela estava sendo um sucesso muito grande, cara, com o decorrer da turnê a gente chegaria no final numa conversa e seria uma bobeira a gente não fazer nada, né, dali pra frente e tudo mais, né? E é isso, né? A turnê estava sendo muito boa e o clima estava muito legal desses shows, e o último show realmente, né, terminou com um show super bacana, com uma boa performance, com um público maravilhoso, né? Eu acho que foi de uma maneira, pelo menos uma maneira merecida, né? Pô, Luiz, muito obrigado aí por participar do Rockhead. Sei que é um momento bem chato, né, pra inclusive estar falando também, mas valeu demais aí por você, compreensão aí de conversar conosco e falar um pouquinho mais do André aí, tá bom? E o espaço tá aberto, uma hora vamos marcar aí pra você vir bater um papo com a gente aqui, falar dos seus projetos, o que você tá fazendo. Você é um cara muito querido, abraço. Cara, eu que agradeço, realmente é um período, uma semana super conturbada aí, né, é lógico que tem que, né, a gente tem que falar sobre isso, né, não dá pra ficar calado também, né, apesar de toda essa tristeza, e eu que agradeço a você, Alemão, sempre junto aí, sempre batalhando, sempre dando força pra todo mundo aí no metal nacional, e é isso que eu acho que a gente tem que fazer cada vez mais, né, e usar agora o bom exemplo que o André deixou aí para todo mundo de força, de força de vontade, na verdade, né, de ser um cara do metal, né, e a gente continuar levantando essa bandeira do metal nacional, tá certo? Eu que agradeço, muito obrigado, um grande abraço, Alemão. Rock Air. Informação e música num só lugar. Bom, esse aí então foi o Luiz Mariucci, parceiro do André Matos aí nas bandas Angra, Xamã, André Matos solo. É um cara muito querido por ele, né, cara, assim, então... Obrigado, viu, Luiz, então, aí muito obrigado por falar assim... concedido num momento tão difícil, né? Tão difícil, tão recente, né, cara, tão recente. A gente não digeriu ainda, tava até falando com a Silvia ontem, não consegui digerir isso ainda. É como se
como tem muitas imagens dele na internet, como tem os discos em casa, todos aqueles CDs, você olha para aquilo, é como se assim, o cara tá internado, tá doente. Não, cara, ele foi embora mesmo, infelizmente, e vai demorar um tempo ainda pra gente digerir isso aí, aceitar, entendeu? Tem aquela coisa da aceitação, de, né, não ter mais o cara aí. Vai começar a ficar... As memórias dele, das coisas que ele fez, vão começar a ficar pra trás, porque não vai ter material novo dele, então isso começa a pegar, cara. Felizmente é que deixou muita coisa legal, cara. Muita coisa. Ó, são 2 discos no Viper, são 3 discos no Angra, fora os EPs, são 2 discos do Xamã, são 3 discos como André Matos solo, e mais o Sinfonia, né? Sinfonia com o Timo Talk lá, o cara que era o Stratovarius, que é bem legal o disco. Fora a porrada de material o Virgo, tem o Virgo também, que ele fez com o Sasha Pat lá, o cara do Heaven's Gate, que é parceirão dele, que eu amo esse disco. Então assim, ele até ficou surpreso quando eu falei pra ele que eu amava esse disco. Eu falei assim, cara, é meu disco preferido. Ele, não, você tá zoando. Eu falei, sério, mano. Até esse que tem uma dedicatória dele. Tem uma dedicatória, falando, estou surpreso por ter sido seu disco favorito, bom gosto, bibibi, bobó, não lembro, não quero lembrar. Deixa pra lá. É muito triste. Enfim. E teve mais uma pessoa também que conversou aqui com o Rock Edge. Teve muito convívio com o André também, desde criança. Foi criado junto com o cara. Se não me engano, eles moravam todos no mesmo prédio, que é o Nando Machado, né, cara? Então, que é o cara do Wick Metal, da For Music, que teve a banda Exort nos anos 90, e é irmão do Felipe Machado, que é o tecladista, né? Guitarrista do Viper. Então é isso aí, galera. A gente vai ouvir um depoimento aí do Nando Machado um pouco sobre o André Matos. E na sequência, uma outra participação também muito especial, um depoimento também do Hugo Mariucci, que também tocou com o André Matos aí durante muito tempo, mais de 20 anos. Então vocês ouvem aí o Nando Machado e depois o Hugo Mariucci. Oi, pessoal que está ouvindo aí o podcast do meu amigo Luciano Piantoni. É muito triste falar sobre esse assunto ainda. Estamos muito abalados, os amigos aqui do nosso querido André. E falar o que do André? Ele era um cara fantástico, um cara de um coração enorme, um cara muito ético, muito correto. Ele prezava muito todas essas qualidades e viveu a vida com muita ética, e foi um cara muito profissional, muito dedicado, muito correto, como eu já falei. E artisticamente a gente perde um ícone do rock, um ícone do metal, um ícone da música. Não vai existir outro André Matos, um cara tão completo, tão importante quanto ele, porque o mundo hoje é outro, mas deixou sua marca, deixou seu legado por todas as bandas que ele passou. E eu tenho uma grande alegria por ter dividido com ele alguns momentos muito importantes da vida dele, como a adolescência, o começo do Viper. Mas espero que vocês fiquem aí. A gente vai ficar por muitos e muitos anos com a música do André, com a voz dele, e vamos seguir em frente, vamos carry on aí, como ele dizia e cantava, e vamos continuar ouvindo aí Viper, Xamã, Angra, o projeto solo, Virgo, todas as participações dele, tudo que ele deixou, tá bom? Um abração, tchau, tchau. Bom, eu toquei com o André durante quase 20 anos, né? E para mim foi um orgulho muito grande, porque eu, quando era moleque, ouvia o Viper, né? E de repente no Xamã eu comecei tocando com ele, depois ele que me convidou para a turnê do Viper. Então ele é muito responsável por tudo que acontece, por muita coisa que aconteceu na minha carreira, né? E eu sou muito grato a ter tido essa oportunidade na vida. Acho que foram poucos que tiveram, né? E acho que eu me considero um cara de sorte por ter participado tanto tempo da carreira dele. Você está ouvindo Rock Edge. É isso aí, galera. Vocês ouviram aí o Nando Machado, irmão do Felipe Machado, guitarrista, um dos fundadores aí do Viper, que teve uma convivência de muito tempo aí com o André Matos. E depois esse depoimento super emocionante aí do Hugo também,
que, tocou mais de 20 anos com o André Matos. Bom, vamos fechar mais esse bloco então, com mais um pouquinho de homenagem ao André Matos aqui, né? É ao vivo, né? Dessa vez em 1989, cara, no programa Boca Livre, do também saudoso Kid Vinil, né? Outra perda muito significativa aí. Agora estão os dois trocando ideia lá. Com certeza. E é uma versão bem naipe demo mesmo, né? Da A Delicious Chance, que depois, um tempo mais tarde, saiu no Tetra Fate. E o engraçado é que a letra da música tá diferente aí, o andamento dela tá diferente. Eles mudaram tudo depois, né, quando foram pro estúdio. Você vê o trabalho que o produtor tem, né? Tem inputs totalmente... Às vezes tem alguns trechos que nem parecem a mesma música, exato, né? Você compara o andamento, a letra, os arranjos, e depois você compara a versão final do disco. Ao vivo sempre tem aquele punch diferente, mas aí tá demais, é gritante. Tá muito gritante, muito diferente. Então vamos de Viper com A Delicious Chance, do Tetra Fate, mas na época ainda é pré-disco. Pra lembrar do André bem novinho ainda. Isso aí. Você está ouvindo Rock Edge. É isso aí, galera. Esse foi os primórdios do Viper lá em 1989. Isso aí, André novinho, muito menino ainda. Mas já era fera pra cacete, né, cara? Com certeza. E assim, esse Rock Edge especial aí que nós fizemos com o André Matos, nada mais é do que uma coisa pra tentar aplacar essa saudade que ele vai deixar. Pois é. Uma forma de falar do cara, registrar as coisas que eu vivi, de contar algumas coisas, né? Porque inicialmente a ideia do Rock Edge era essa, a gente conversando, batendo papo, trocando experiência. Mas fica aberto pra todo mundo aí. O André inevitavelmente estaria no Rock Edge. A gente não gostaria que tivesse sido dessa forma. Com certeza. Pra mim, eu sempre quando eu penso nas possibilidades que o Rock Edge abre pra mim de conhecer gente, mesmo que de forma indireta, que mesmo que quando o Luciano faz entrevista, o André Matos era um dos caras que estava na minha cabeça. Falei, puta merda, que legal, cara. Vou trocar ideia, até porque o Luciano sempre falou muito bem do André Matos. Então, é foda, cara. Às vezes dá um aperto no coração, porque mesmo não conhecendo ele pessoalmente, é difícil. Então, com certeza. Fazer o quê? Mas assim, André, válido. André Matos, esteja você onde estiver, né? Cara. Pô, obrigado. E assim, acredite você no que for, espiritualidade, o que for, que onde ele estiver que esteja bem, que... Como que eu posso dizer? Foi uma homenagem, assim, bem humilde da nossa parte, né? Que... comparado ao que estão fazendo por aí. Eu acho que tudo é válido, cara. Eu acho que assim, eu acho que o mais legal, eu falo isso por mim e para os nossos ouvintes, é que você, mais do que a gente ficar decorrendo ou falando sobre a carreira e tal, você trouxe coisas do André, ser humano, para dentro do programa, fora o músico. Isso é muito legal. E que o André Matos encontra a paz que ele tanto buscou, né? A paz que ele tanto procurou, que esteja bem, esteja em paz. E que a nós só resta celebrar o que ele fez aqui. E que ele sirva de inspiração, né, para toda a nova geração de músicos que está vindo aí, de gente que quer vencer na cena e vencer de maneira correta, de maneira humilde, estudando, trabalhando, tratando bem as outras pessoas. Porque o André Matos é o André Matos pelo que ele fez e muito mais pelo que ele era. Isso aí, me sinto bem privilegiado, privilegiado de ter contato com ele, ter vivido com esse cara, conhecido esse cara. Então assim, fica aí então a lembrança aí pra galera.
Continuem curtindo os registros que ele deixou, porque é muito legal. E, pessoal, de novo agradecer aí a nossa audiência. Espero que vocês tenham gostado desse programa especial do André Matos aí. Obviamente, foi um programa com um tom um pouco mais baixo de humor. Com certeza. Mas, é condizente com a figura maravilhosa do André. E se vocês tiverem histórias com o André, algum show que vocês curtiram, manda um WhatsApp pra gente. É isso que eu ia falar. 011 930 31 8666. Manda um áudio pra gente contando sua história. Pô, qual é a sua ligação com o André? Putz. Não só com ele, né? Pode mandar áudio de outras coisas. Não, de outras coisas sim. A gente sempre cobra vocês aí que enviem. Mas daqui a pouco a galera tá ouvindo. Tinha um áudio pra rolar, né? Tinha, né? Vamos deixar pro próximo. Verdade, a gente tinha. Galera, toda a preparação do Rockhead 15 era outra. Então. Mas todo esse material que a gente já juntou pro 15 vai pro 16. Que vem, com certeza. Mas mandem, porque às vezes a pessoa tá ouvindo aqui o programa e fala, pô, cara, me fez lembrar de um show do André que eu fui em tal, do Angra, ou do Viper, do Xamã. Manda um áudio pra gente, é legal. Sensacional. Vamos compartilhar, isso com a gente. Mandar, uma coisa assim, a gente posta lá nas redes. A gente posta, manda, galera. É que a gente pelo menos no Face. No Instagram não vai ficar muito legal, porque a galera não vai entender, mas no Face fica legal. Colocar uma galeria de fotos que recebemos. Boa ideia, cara. Mandem pra gente. E porque, que nem a gente fala, Rockhead, a ideia sempre foi um bate-papo. E continuem mandando as coisas assim naturalmente daqui pra frente, né? Porque o programa volta ao seu estado normal. Estado normal do 16. Essa semana eu não pedi, mas semana que vem pode mandar nudes, se quiser. Não vai mandar nudes agora. Agora não, agora do Angra. Não, aí não, é sacanagem. Mas sacanagem, não é o momento. Semana que vem já pode mandar de outras coisas. É isso aí. Então, galera, agradecer como todos os nossos amigos. Com certeza. Léo Boro, nosso gênio, mago. Léo Boro não é amigo, Léo Boro é... além de amigo, ele é Rockhead. Ele é Rockhead. E essa semana ainda... quando tiver que falar da equipe Rockhead, é com o Léo Boro. Somos nós três. Tem mais gente, mas assim, diretamente toda semana. Embora ele não saia na foto, ele seja tímido, mas... Não, e dessa semana deu um trabalho desgraçado pro Léo, porque eu tive uns contratempos, então eu mandei tarde pra eles do Arquivos, e o cara continuou fazendo milagre na semana passada. Com certeza. Do Rock 14. Léo, obrigado. Ao nosso amigo... Você viu que ele ouviu? Qual? O Môndega. Ele ouviu? Você não viu que ele mandou mensagem pra gente? Não. É que, para vocês verem, foi uma mensagem antes de ele ficar sabendo que o André tinha falecido. Ele tinha mandado uma mensagem pra gente falando assim, seus filhos da puta, João da Môndega é o caralho, kkk. Sério, mano? Ele ouviu, finalmente ele ouviu. Depois você olha, puxa as mensagens, sério. Eu não vi isso, cara. Então, Joãozinho, ao Môndega Vegano, obrigado. Ele que continua tocando nosso site aí, nossa rede social, uns flyers aí que a gente tá fazendo. Obrigado. Galera, todo o resto, hoje vamos encurtar um pouco até, mas agradecer a todo mundo aí pela participação. Vamos falar rapidamente os nomes aí, o Eduardo Teixeira, que sempre tá participando, o Babalu Ribeiro lá de Limeira também, Brothersaço, o cara das produções também, Carlinhos tem várias histórias. Também tá o Carlinhos da Bimagic. A Carlinha, lá do interior também, Carlinha Troz. Ela até não falou hoje, falou pra gente se tá certo a nossa pronúncia, mas vamos acertar com É verdade, ela não respondeu. Não, tem a turma, tem o Fabiano Villani, a Cíntia Villani, que são amigos meus de muita data, que curtem muito e ouvem direto. Estão sempre falando do programa. Cara, tem a Samanta que tá sempre compartilhando. É muita gente. O Lélio Branco. Mas também tem os nossos apoiadores, né? Tem a galera que apoia. Tem a Barbearia da Moca ali na Rua do Oratório, número 308. Mandar um abração pro Fabiano, Brandão. Sim, o pessoal da Gran Vegano, também do restaurante vegano. O Gilson. Gilson, que é bem legal. A gente inclusive vai comer lá. Vamos no Gran Vegano. Esse vai ser a parte boa. E o que mais? Tem o pessoal da Die Hard. O pessoal da Die Hard, o Fausto inclusive teve no último programa aí uma entrevista super legal. O pessoal do Ocus Pocus em São José, que tá trazendo muito show fera, cara. Tem também o pessoal da Cross from Hell, conhece? Sou eu. Faz tempo que eu não faço nada lá, LP né? Metal Press também. Esses caras fazem bastante trabalho. Esses caras trabalham. O Cross from Hell não produz bosta nenhuma. Agora a LP Metal Press faz. Que isso. Mas galera, obrigado de novo aí pela audiência. Obrigado aí. Participação, continue participando. E semana que vem voltamos aí com o nosso... Piadinhas da Praça é Nossa. É isso aí. Next week. See you guys. Valeu, galera. Você acabou de ouvir Rock Ed, o podcast mais rock and roll da web. Rock Ed.